muito bem, já indicou uma panóplia de casos e muitos deles mediáticos e no seguimento, da sua natureza mediática, gostaríamos de saber qual é o impacto dessa exposição mediática na garantia de um processo justo e equitativo e também na sua própria vida pessoal, Hum. essa exposição. Olha, o processo justo e equitativo, de facto, é um problema sério, mas é um problema que eu acho que é inultrapassável. E tem a ver com aquilo de que eu já vos falei ainda agora, que é a questão do preconceito. É inevitável nós todos termos preconceitos, que são de vária ordem. O mais fácil, se calhar, de perceber é o da filiação clubística. A pessoa do Sporting, enfim, se tiver que julgar um arguido do Sporting, tem uma predisposição relativamente ao caso diferente de uma pessoa do Benfica. Isto é para simplificar, estou-vos a dar esse exemplo. Tá? Claro que os juízes têm um treino específico e têm, para além do treino, têm um dever que se lhes impõe de absoluta imparcialidade. Eu tenho a certeza até que na maior parte dos casos conseguem alcançar essa imparcialidade. Mas a verdade é que o tal preconceito existe sempre. Bom, e tem que se vencer esse preconceito. Nos processos mediáticos e, sobretudo, com figuras mediáticas, que há processos que são mediáticos, mas não têm figuras mediáticas. E há outros que são mediáticos porque têm figuras mediáticas. E por isso é que são mediáticos. Bom, nesses também há o preconceito relativamente à pessoa. Pode-se gostar do engenheiro José Sócrates ou não gostar. No caso do Manuel Maria Carrilho, a mesma coisa. Bom, isso, à partida, é sempre uma dificuldade acrescida ao julgamento justo e equitativo. É essencialmente uma dificuldade que tem que ser vencida pelos juízes e pelos procuradores que têm o caso. A mediatização cria uma dificuldade acrescida. É que cria, junto da opinião pública, também uma certa predisposição quanto à culpa ou quanto à inocência das pessoas. O que é muito mau. Isso é francamente mau. Porque há um princípio, já ver, é um princípio que vocês conhecem, que é o princípio da presunção de inocência, que é dos princípios mais maltratados da nossa ordem constitucional e é dos princípios mais importantes. Não está lá por acaso e não é por acaso que foi consolidado ao longo de séculos e que é uma conquista civilizacional da qual eu acho que não se pode retroceder. Mas hoje em dia toda a gente viola o princípio da presunção de inocência, a começar pelos próprios reguladores. Por exemplo, se um banqueiro é arguido, o Banco de Portugal não o vai considerar idóneo para desempenhar funções nas direções ou nas administrações dos bancos, só por ser arguido. Se um político é arguido, há uma pressão social enorme, e até no próprio meio, entre os pares, não é? Para que se demita das funções que está a exercer. Bom, porquê? Porque, do ponto de vista social, se cria uma espécie de presunção de culpabilidade, que é, no fundo, algo que é francamente deplorável relativamente ao que devia ser a presunção de inocência, não é? E é criado um ambiente propício a considerar que as pessoas são culpadas. Porquê? Porque se forem ver, os processos são mediáticos numa fase de inquérito em que aquilo que é tratado mediaticamente e aquilo que passa cá para fora são sempre indícios que apontam no sentido da culpabilidade dos visados. Encontra-se dinheiro em casa de alguém. Ter dinheiro em casa não é um crime. Não é um crime. A pessoa pode ter dinheiro por variadíssimas razões. Foi acumulando, porque não quer ter o dinheiro no banco, porque os bancos às vezes têm crise, ou pura e simplesmente porque gosta mais de lidar com o dinheiro. Pessoas mais antigas gostam mais de o fazer. Claro que ter dinheiro em casa também pode indiciar, no mínimo, fraude fiscal. Pode indiciar que alguém tem pagamentos que não declara como rendimento tributável.
Portanto, é uma situação, vá lá, que é uma situação dúbia. Mas não é pelo simples facto de alguém ter dinheiro em casa que é culpado de um crime de corrupção, por exemplo. Mas quem é suspeito de um crime de corrupção e é apanhado com muito dinheiro em casa, imediatamente, com uma soma aritmética de 2 mais 2, é considerado pela opinião pública como um corrupto. Certo? Bom, E pode não nesta cena, ser. Atenção, pode ser só, e isto é que é interessante discutir, pode ter cometido um crime fiscal, pode. Pode ter, ao longo dos anos, recebido dinheiro que não declarou fiscalmente. Bom, mas então, isso é um crime fiscal. Não é um crime de corrupção. Mas se puser aquilo tudo num determinado contexto, parece que é corrupção, mas não é corrupção. Bom, ora, tudo isto é muito complicado. Porquê? Porque há o tal preconceito que eu vos disse que necessariamente qualquer pessoa tem. Nós vamos somar uma pressão mediática muito grande. Se repararem, toda a gente fica frustrada quando um julgamento chega ao fim com absolvições. Quando é absolutamente normal o julgamento chegar ao fim, porque senão não valia a pena haver julgamento. Se a pessoa acusada fosse para o julgamento condenado, não interessava haver julgamento nenhum. O julgamento faz-se precisamente para, sem margem para dúvidas, e de acordo com as tais regras do processo justo e equitativo, se chegar a uma conclusão sobre a culpabilidade. Se o tribunal não condena, é porque não alcançou essa conclusão. E não tendo alcançado essa conclusão, tem que absolver. Isto é normal. Depois diz, mas isto não é a justiça a funcionar. A justiça a funcionar é o Ministério Público acusa, o tribunal condena. Não é verdade. É exatamente o contrário. Se o tribunal condenasse todos os acusados, então aí é que nós tínhamos razões sérias para suspeitar sobre o bom funcionamento da justiça.